Uma publicação do Sindicato dos Servidores Públicos de Ensino Superior da FURB faz um alerta. Uma manchete do jornal Expressão Universitária afirma que o reitor, João Natel, anuncia o fim do Instituto FURB e dá a entender que o CEOPS terá o mesmo destino. A ação teria ocorrido no início desse mês. Por isso, nossa equipe foi conversar com o responsável pela publicação, o presidente do sindicato, Ralph Empke, para saber como está essa situação. Ele alega que a reitoria extinguiu o Instituto FURB. O Instituto FURB, ele nasceu alguns anos atrás e ele foi o resultado da união de 3 institutos existentes na FURB, que era o Instituto de Pesquisas Sociais, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Blumenau e o Instituto de Pesquisas Ambientais. Nessa estrutura, eles tinham um espaço, né, com uma direção, uma coordenação, só que eles não tinham nenhuma autonomia jurídica, porque era um órgão dentro da universidade, né? Mas a partir de uma notícia, pelo menos um acompanhamento de alguns fatos, né, houve uma conclusão que havia ou uma reestruturação ou um desmantelamento daquela estrutura. Então, como as informações eram poucas, nós resolvemos realmente alertar não só a população, a comunidade interna, sobre qual era o plano, afinal, que estava sendo implementado, né? De acordo com o presidente do sindicato, essa separação dos 3 centros de pesquisas que pertenciam ao Instituto FURB vai trazer prejuízos à cidade e aos acadêmicos. Para ele, é importante que se mantenham o controle e a identidade do instituto, que funcionava no campus 2 da FURB. Os institutos FURB, eles tinham várias linhas. Eles fomentavam alguns projetos que estavam relacionados à extensão, né, mas também havia prestação de serviço. Então, alguns encaram que a prestação de serviço não é missão da universidade. No entanto, a gente sabe que a prestação de serviço, todas as formas que ligam a universidade à comunidade são importantes, não só para reforçar a imagem da FURB como universidade integrada com a comunidade, mas também é uma forma também de marketing. A ação, de acordo com o jornal, seria resultado de um corte de verbas. Os institutos que não geram dinheiro ou que não se autossustentam estariam sendo extinguidos. Ainda para o presidente, o gerenciamento inadequado de pessoal e verbas está relacionado com o que está acontecendo. As alegações não foram bem claras, mas ficou bem nítido que eram de questão financeira, né? Então havia uma apresentação do resultado dessas unidades, em que havia ainda grande dificuldade, por exemplo, de dar sustentabilidade, ou seja, a universidade ainda tinha que manter, né, através de recursos financeiros, alguns desses projetos que estariam, então, sendo desenvolvidos aí pelo Instituto. Então, alguns têm, inclusive, superávit, né, uns poucos, mas a maioria deles apresentava números negativos. Isso porque a estrutura que nós tínhamos aqui não era ideal. Então, a nossa crítica é nesse sentido, né? Havia, sim, a necessidade de uma reformulação, de uma reestruturação, mas numa direção certa, indicando exatamente um modelo jurídico que possa ser mais eficiente e poder dar um resultado, inclusive, positivo, que possa financiar outras atividades de pesquisa, né, que estão relacionadas, por exemplo, com os programas de doutorado e mestrado. Ao encontro da medida sobre o Instituto FURB, a matéria do jornal Expressão Universitária diz que o mesmo pode acontecer com outros órgãos importantes, como a FURB TV, a rádio e até mesmo com o CEOPS, que tanto ajuda a cidade nos momentos que mais precisa. O CEOPS também vive a mesma situação, a dificuldade para conseguir recursos, etc. Então, o órgão público, no caso a Prefeitura Municipal de Blumenau, inicialmente, nessa gestão que está encerrando, disse que não havia recursos para financiar as atividades que são de interesse da cidade, né? No entanto, a discussão ela vai ter que ser retomada com um novo prefeito, né, sobre essa questão e, logicamente, haveria um grande impacto se houvesse o anúncio exatamente do fim. Mas havia um memorando, né, que foi enviado ao CEOPS, justamente incitando eles a darem contribuições e alternativas para a sua sobrevivência.